Olá, amores, vamos estudar juntos? Estudaremos o livro da coleção Aqui Palô, quarto ano, Ciências, página 16 a 19. Estudaremos sobre a orientação no espaço e os pontos cardeais. E aqui começamos no capítulo 2, estudando sobre o jogo da orientação espacial. Então, você já ouviu alguém dando informações a um motorista sobre como chegar a um certo lugar? Geralmente essas informações são baseadas em locais de referência, como uma padaria ou direção e sentido, por exemplo. Siga em frente, vire a segunda rua à direita. Agora, imagine que você e seus colegas são astronautas que receberam orientações para chegar a uma nave espacial. Apenas uma delas está certa. Qual de vocês consegue chegar ao destino desejado? Para saber, junte-se com 3 colegas e siga as orientações. 1. Sorteie um astronauta para cada um de vocês. 2. Cada participante irá se deslocar partindo do ponto vermelho e seguindo as orientações das setas indicadas ao lado de seu astronauta. Anote em seu caderno as posições que você seguir de acordo com as setas indicadas. Exemplo, Felipe, C1, C2, C3 e etc. Certo? E aí vamos fazer aqui o caminho de cada um deles, ok? Vamos lá, vamos para a letra A. Felipe, ele seguiu essa orientação aqui, ó. Uma quadrinha para baixo, 2 de lado, 2 para baixo, uma de lado e assim vai. Então, Felipe faz exatamente esse caminho que está indicando na seta. Uma para baixo, 2 de lado, 2 para baixo, uma de lado. 2 setas para cima, 2 quadrinhos para cima, 2 quadrinhos de lado e aí parou aqui, ok? Vamos para a letra B, que é Carol. Carol, vamos lá. Carol, aqui, ó. 2 quadrinhas para a direita, 2 quadrinhas para cima, 2 quadrinhas para a direita, uma quadrinha para baixo. Tá tudo aqui, tá certo? Ó, só seguir a orientação da mesma seta. Uma quadrinha para a direita, 2 para cima e chegou aqui, tá? Chegou no foguete. Vamos para a letra C, que é Fernando, ó. Letra C, Fernando, aqui, ó. Uma quadrinha para cima, ó. 2 quadrinhas para a esquerda, 2 quadrinhas para cima, uma quadrinha para a direita, 2 para cima e 2 para a esquerda. Não chegou no foguete também, tá? E a letra D, Ana, ó. Uma quadrinha para a esquerda, uma para baixo, 3 para a esquerda, uma para cima e 2 para a direita. Também não chegou no foguete. Então, só quem chegou no foguete foi o astronauta B, certo? Que é Carol. Chegou até aqui. Então, as setas, elas nos indicam caminhos para chegar, certo? Isso, aqui. Como você faria para indicar uma pessoa que estivesse saindo da escola? O caminho para chegar à padaria e ao mercado mais próximo. E aí depende onde é sua escola e onde é a padaria ou o mercado próximo à sua escola. Você diria o quê? Pega a direita na rua tal, siga em frente. É assim que a gente vai indicando às pessoas o caminho para chegar em qualquer lugar. Certo? Vamos para a próxima página. Orientação pelo Sol. Usando nossa casa como ponto de referência, podemos perceber que diariamente o Sol nasce do mesmo lado do horizonte e se põe do lado oposto ao final do dia. Ao perceber essa regularidade, os seres humanos descobriram, com o passar do tempo, que poderiam utilizar o movimento aparente do Sol para se orientar em suas jornadas. Em alguns estudos científicos, comprovaram a hipótese de que, hipótese é uma ideia, tá? Que precisa ainda ser comprovada,
de que, além dos seres humanos, alguns animais utilizam o sol para se orientar durante os deslocamentos. Orientados pelo sol, algumas aves migratórias voam de uma região para outra, por milhares de quilômetros em busca de locais com clima favorável e grande oferta de alimento. Então, também os animais se orientam pelo sol. Em nosso cotidiano, é muito comum usarmos os pontos cardeais geográficos, como norte, sul, leste e oeste, para nos localizarmos. A rosa dos ventos é a imagem que aparece em mapas representando os pontos cardeais. O nome dessa representação gráfica foi dado em razão de sua semelhança com as pétalas de uma flor, a rosa dos ventos, certo? Ela tem a impressão de ser uma flor, não é isso? Com as pétalas, que é chamado rosa dos ventos. Então, a rosa dos ventos, no passado, era usada para mostrar o rumo dos ventos no Mediterrâneo, uma região localizada entre a Europa e a África. Para encontrar os pontos cardeais mostrados na rosa dos ventos, podemos nos orientar pelo Sol. Para isso, pode-se montar um gnomo, que aí depois na próxima página a gente vai ver como é, e coletar dados de sua sombra em 2 horários do dia. De manhã cedo, com base na direção onde o Sol aparece, conhecido como Sol nascente, e à tarde usando a direção onde ele desaparece, ou seja, o Sol poente, onde ele se põe. Então aqui é a representação da rosa dos ventos presente em todos os mapas praticamente, certo? Então, se o Sol se põe deste lado, nós temos o leste. O Sol, quando se põe, nós temos o oeste, tá? À frente do leste temos o norte e abaixo o sul. E aqui as laterais nós temos os pontos colaterais, certo? Os pontos cardeais são esses e os colaterais são os que estão entre os pontos cardeais. Aqui nós temos o nordeste, sudeste, noroeste e noroeste, certo? Nós temos aqui, desculpa que eu me confundi aqui, o sudoeste e aqui o noroeste, certo? Sudoeste porque é entre o sul e o oeste, e noroeste porque é entre o norte e o oeste. Aqui nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, ok? Mas mais na frente estudaremos mais detalhado sobre esses pontos, ok? Vamos para a próxima página. Nesta página 18, a gente irá fazer um experimento. Aí cabe saber se o professor vai pedir esse experimento. Se não, tá aqui, ó. Pegar uma vareta, um papelão, um pedaço de barbante, uma caneta, fazer um buraco na ponta, enfia no center home, aqui, ó, faça um buraco com a ponta de uma caneta ao centro do papelão. 2. Amarre uma das pontas do barbante na parte inferior da vareta, e coloca a vareta, enfia, e depois com um lápisinho faz a circunferência, que é o círculo, tá certo? E aí você coloca em algum local onde o sol bate de manhã. E aí ele vai fazendo a sombra, de acordo com que a Terra se mexe ao redor do Sol, essa sombra também se movimenta, certo? Então, esse é só um experimento, resta saber se o professor vai pedir ou não, ok? Vamos para a próxima página. Na página 19, continua as instruções para você fazer esse experimento, tá certo? E aí ele tem aqui, logo depois, de novo o modelo, certo? A sombra se movimentando de acordo com a rotação da Terra. Feita a atividade, troque ideia com os colegas e responda as questões no caderno. Então, vamos diretamente para o caderno. Aqui. Primeiro, o que aconteceu com a sombra entre a primeira e a segunda anotação? Ou seja, a gente já viu que a sombra se deslocou de uma posição para outra. Quando você bota a vareta e a luz solar incide sobre a vareta, a sombra vai estar mais ou menos por aqui.
depois vai se deslocando essa sombra. Então, a sombra se desloca de uma posição para a outra. E por que, segunda questão, por que isso aconteceu? Ocorreu por causa da movimentação de rotação da Terra. Então, você escreve, ocorreu por causa da movimentação de rotação na Terra. Ok? Terceira questão. O gnomo, que é esse modelo aqui de orientação, feito à mão, manual, o gnomo possibilita construir a rosa dos ventos. Explique por quê. Então, você coloca aqui o gnomo ajuda a determinar os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, que serve de base para o desenho da rosa dos ventos, ok? Então, ele nos dá a posição de quando o sol nasce, certo? Como esse desenho aqui, é o leste, aqui o oeste, aqui o norte e aqui embaixo o sul. Então, você responde que o gnomo ajuda a determinar os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, que serve de base para o desenho da rosa dos ventos. Quarta questão. Discuta com os colegas a desvantagem desse tipo de instrumento para orientar um viajante em alto mar que navega por vários dias e noites. Então, hoje em dia não é necessário mais, porque hoje em dia tem vários aparelhos eletrônicos que conseguem ajudar melhor um viajante. Mas por que é desvantagem? Você coloca que durante a noite ou quando o céu estiver nublado, o viajante não consegue se orientar. Outro aspecto é que para a construção do instrumento é necessário manter a base dele fixa, sem movimentação, né? Então fica difícil traçar as retas das sombras, certo? Do período da manhã e da tarde com a movimentação. Então precisa deixar fixo, coisa que em alto mar fica muito difícil, certo? Por conta do balanço do mar, ok? Então paramos por aqui na aula de hoje de ciências. Espero que vocês tenham gostado. Fico com Deus e até a próxima aula.